Como era de se esperar, meu amigo, estamos vivenciando mais um efeito da péssima gestão econômica que o governo Lula tem feito e desse turbilhão fiscal que nós estamos acompanhando nos últimos dias, né? No caso, o efeito é a saída de investimentos do Brasil direcionados para os Estados Unidos, porque o real está despencando absurdamente a olhos vistos num ritmo que eu sequer imagino que tenha acontecido alguma vez, não tenho certeza, mas desde que eu acompanho sistemas econômicos diariamente, eu nunca vi nada parecido. Não dá para comparar nem com o período da pandemia, essa é a verdade. E é óbvio a partir daí que você vai ter uma repercussão em matéria de investimentos, porque quem é louco de trazer dinheiro para o Brasil e colocar isso em reais, e investimentos que vão faturar em reais, uma dívida pública que vai remunerar em reais, se o real está perdendo o valor de uma forma descontrolada, a moeda mais desvalorizada do mundo. Isso aqui é um problema sério, porque a única coisa capaz de enriquecer um país numa velocidade, vamos colocar, aceitável, que não seja ao longo de séculos, né, que consiga mover um país para frente, como vários países fizeram, um fenômeno que foi visto nos tigres asiáticos, em outros países pontuais também, a única coisa que faz isso é o investimento estrangeiro, o gringo botando dinheiro no Brasil ou no país em questão. Mas aqui no caso do Brasil, meu amigo, realmente a situação é difícil. O Lula é o verdadeiro espanta-investimento. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, são dois fenômenos. O primeiro deles é o fenômeno interno. Por que ele é mais importante? Porque você não controla o cenário externo. Essa é a verdade, você não controla quem que vai ser eleito nos Estados Unidos, você não controla a guerra, não controla alterações climáticas, não controla a quebra de safra, nada disso. São coisas que estão fora do aspecto controlável ao qual o governo de um país costuma ter acesso, que são outras coisas que o governo pode controlar. Fatores externos, portanto, a gente não pode se debruçar sobre eles para entender a raiz de problemas estruturais. Eles não são a causa disso. O grande ponto é a questão interna, o que o governo pode controlar. Porque se o governo faz um dever de casa certinho, deixa a economia bem amarradinha, bem estruturada, sem excesso de burocracia, uma economia mais aberta, mais livre e, portanto, mais dinâmica para suportar bem as crises, as intempéries do mercado, se o governo não interfere tanto e não bagunça o lado fiscal, aí o que acontece? Você tem uma economia sólida, robusta, resiliente contra crises externas, contra choques externos. Então o choque vai acontecer, vai piorar um pouquinho aqui no Brasil também, é claro, mas vai dar para segurar bem a onda, vai dar para levar bem essa situação sem quebrar o país de forma completa. Agora, o que acontece quando não tem uma boa estrutura, quando o governo não faz o dever de casa direitinho e torna o país nessa bagunça fiscal que nós estamos vendo hoje no Brasil? Aí qualquer vento mais forte que acabe rolando no exterior é muito mais amplificado internamente por causa desses problemas estruturais. Então você tem aqui, por exemplo, né, o dólar se fortalecendo por causa do retorno do Donald Trump lá ao governo dos Estados Unidos. E sim, praticamente todas as moedas que têm uma relevância em negociações internacionais estão perdendo valor este ano frente ao dólar. Então, todo mundo está sofrendo um pouco, com poucas exceções aí, só. E o grande ponto é que o real é a pior de todas as moedas, né? Na verdade, aqui, bem possivelmente, vamos terminar o ano com uma desvalorização do real na casa de 25%, que é uma insanidade. A moeda perdendo 1/4 do valor dela em 12 meses. Sem pandemia, sem guerra, sem crise econômica. Não tem crise acontecendo ainda, tem um ensaio de uma crise. Mas e aí? E aí, então, quando você tem esse cenário completamente equivocado aqui, interno, do ponto de vista interno, qualquer mudança lá no Fed,
O Fed cortando a taxa de juros num ritmo menor, destrói o real. Donald Trump sendo eleito, destrói o real. É isso que nós temos visto aí, né? O que está acontecendo em decorrência disso, então, né? Os investimentos estão saindo do Brasil e indo direto para os Estados Unidos, direto para o dólar. E é um movimento aqui que pode ser algo definitivo, né? Olha só, a corretora Avenue aqui, né? Que tem o Itaú Unibanco como sócio, nessa corretora, o volume de dinheiro vindo do Brasil para lá, né? Cresceu 20% agora em dezembro, na comparação com o mês de novembro, isso aqui de um mês para o outro. Sendo que dezembro geralmente é um mês que não tem muitas movimentações por causa das festas de fim de ano, de férias e tudo mais. O pessoal meio que organiza a questão de investimentos antes para não se preocupar com isso nessa época. Mas não no Brasil, né, que você tem que ficar de olho direto na situação econômica. Então, o cara aqui, né, o CEO da Avenue, Roberto Lee, falou o seguinte, né, que quando essa percepção de que o risco Brasil estava disparando, né, houve um movimento em massa de recursos para fora do país, e ele disse que esse volume, né, vai ser de pelo menos 20%, podendo chegar a 25% até o final do mês, que é uma coisa completamente insana, né? Então, o que acontece aqui, né? O público está cada vez mais conservador na atualidade, por causa, inclusive se tratando de Brasil, né? Porque, convenhamos, vamos lá, olha o histórico do Brasil. Olha quantas crises econômicas nós tivemos. Tivemos uma lá em 2002, mais ou menos, né? Depois tivemos uma em 2014, vamos ter aí 2025, 2026, não sei. O Brasil tem uma crise a cada 10 anos. Basicamente é assim que a coisa funciona por aqui. E antes de 2002, né, nós tivemos lá a crise da hiperinflação uns 10 anos antes. Então, no Brasil, a coisa acontece assim, né? 20 anos antes. 10 anos antes mesmo, né? Foi isso, tá certo. De 10 em 10 anos que a coisa acontece por aqui. Então, tem como o investidor não ser extremamente conservador na hora de pensar em relação ao Brasil? É falar, pô, qual que é a chance maior do Brasil ter uma crise nos próximos 10 anos ou de não ter uma crise? A chance maior é de ter, porque sempre tem. Por que não teria agora? O que mudou de tão fundamental no país? E a própria questão política, ninguém sabe para onde que isso vai, né? O Lula está enfraquecido, as pesquisas mostram alto índice de rejeição, todos nós torcemos para o Lula não ser reeleito. Mas quem que vai apostar o seu patrimônio nisso? Quem que é doido de fazer um all-in nessa questão eleitoral? Para pensar, quando a Dilma Rousseff foi eleita lá em 2014, alguém conseguia imaginar que o Bolsonaro seria o próximo presidente da República lá em 2014? Não, ninguém pensava nisso. E quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, alguém pensava que o Lula seria o próximo presidente da República? Ninguém pensava nisso. O Brasil é exatamente isso. É uma coisa extremamente instável e pouco ou nada previsível. E aí, o que acontece, né? O conservador, que é tipicamente o investidor que acaba pintando por essas bandas, mete o pé para uma economia mais sólida, mais estável, né? Então, o que acontece? O investidor, aquele investidor que é mais arrojado, quando o dólar sobe, ele pensa assim, poxa, o dólar já subiu, eu perdi a alta, podia ter colocado dinheiro lá no dólar no começo do ano, né, tava 4,80, 4,90, pô, ia bombar de ganhar dinheiro, ia ganhar 20, 25% de valorização. Mas eu perdi o bonde, então agora não tem muito o que fazer, vou ficar aqui no Brasil mesmo, comprar as coisas que estão baratas aqui e vou esperar o dólar cair de novo. Esse é o arrojado. Só que o conservador, na verdade, ele tem uma motivação oposta, né, que é o seguinte, que é o flight quality, né, ou seja, o voo para qualidade. E é aquele ponto, né? O dólar está muito caro, eu não sei se ele está caro, né? Está com preço elevado? Está com preço elevado. Pode ter uma correção forte nas próximas semanas? Pode. Se hoje ele cair para 5,80, é uma correção muito forte. Mas é 5,80, né? Caramba, lá num alto patamar ainda assim. Mas pode ter uma correção. Ou seja, pode ser o time errado para entrar no dólar, com certeza, pensando no curto prazo. Agora, pensando em 2, 5, 10 anos, o que é mais provável? O dólar ficar mais barato ou ficar mais caro? Ficar mais caro, ele sempre tem ficado mais caro. Essa é
a verdade, né? Então, à medida em que o risco sobe, mais o conservador busca investimentos de qualidade e levar a grana para os Estados Unidos realmente é a coisa mais sensata a se fazer nesse momento do ponto de vista conservador. Então veja aqui, né, que o pessoal está mandando dinheiro para lá. 80% dos recursos que fugiram do Brasil estão sendo alocados aqui em títulos super conservadores do Tesouro norte-americano, que ainda estão rendendo bem. Essa é a verdade, né? Então, para você ter uma dimensão, né? O saldo de investimento dos brasileiros em ativos no exterior nesse ano até novembro estava aqui se aproximando de 11 bilhões de reais, que é mais do que o dobro do que lá em 2023. Não superou a máxima de 2011 ainda, né? Só que não me surpreenderia se talvez em 2025 nós chegássemos nesse cenário aí, né? Então, realmente, o grande problema aqui no Brasil é o fiscal. E o ponto maior é esse, né? O que deixa a história toda mais dolorida. Depois que tudo isso passar, que essa crise acabar, que o turbilhão for superado, e o Brasil costuma superar realmente. Mas e esses investimentos vão voltar para o Brasil, será? Será que nós veremos um retorno em massa de investidores, de grana circulando para o Brasil? Ou essa grana aí já era e mais uma grande oportunidade terá sido perdida pelo Brasil? Pois é, fica aí a nossa grande pergunta. E se você quiser ver uma análise que eu fiz a respeito do dólar, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.